Deus viu que o tempo chegou e uma virgem lhe disse que sim. Bem que o menino chorou entre as palhas, assim é Natal. Glória a Deus no mais alto dos céus, e que os homens encontrem Belém. Tragam seus olhos sem véus, reconheçam também. É Natal, é Natal. Primeiro dia. A evangelização como alegre notícia para a nossa cidade. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, do dia 17 ao dia 24 de dezembro, a Igreja faz a preparação próxima do Natal de Nosso Senhor. Então, a partir de hoje, entramos na semana que antecede o Natal, uma preparação já bem próxima. Acolhemos a história de Jesus, sua origem terrena. No mistério da encarnação, Deus assume a nossa condição humana e nos desafia a transformarmos o mundo num lugar melhor para viver. É no meio da história que experimentamos a presença de Deus. Da rocha brota água viva, das trevas nasceu esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. Então, a partir de hoje, as pessoas que têm a liturgia diária ou que forem na missa vão notar que o canto da aclamação do Evangelho, ele é um canto diferente. É o que nós chamamos das antífonas dos os. É o momento, então, em que a gente exclama diante da beleza de um Deus que se faz pequeno para vir ao nosso mundo, para vir ao nosso meio. Então vamos ouvir a antífona do Ó para hoje, dia 17 de dezembro. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, que com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Muito bem. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, este evangelho que nós ouvimos, Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, ele narra a genealogia de Jesus, ou seja, a origem de Jesus. E ele é muito importante, porque ele é a porta de entrada para o Novo Testamento, ou seja, o evangelho que melhor faz a ligação com o Antigo Testamento. Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na herança do povo escolhido de Deus, Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, é o descendente da estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e o Messias já chegou para concretizar o plano de Deus na história. Então, essa genealogia de Jesus, ela é muito importante. Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem de Deus, pelo sangue ou pela adoção. Para apresentar a origem do homem que sobe ressuscitado e está presente à sua igreja até o fim dos tempos, Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias. Jesus tem suas raízes na nossa história, no povo eleito. Ele é filho de Davi. Mateus ele informa que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Com isso se cumprem as profecias que previam que o Messias seria da tribo de Judá e da descendência de Davi. Mateus também liga Jesus à descendência de Abraão, o pai da fé. Muito diferente de outros textos que leva Jesus até Adão, o Mateus ele vai ligar Jesus a Abraão. Abraão e Davi representam os dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os fundadores de um povo, de uma dinastia. Foi esta história que conduziu o povo até Jesus. Vimos também na genealogia a questão das 14 gerações. Os nomes na genealogia estão organizados em 3 grupos de 14 nomes cada.
A história de Israel é traçada desde o início com Abraão, passando pelo ponto alto com o rei Davi e seu ponto baixo no exílio da Babilônia, até sua concretização em Jesus. Esse número 14, repetido 3 vezes, corresponde, na verdade, à soma do valor numérico das 3 consoantes que em hebraico formam o nome Davi, o D, o W e o D novamente, né? Que é 4, o W é 6 e o D 4. Então, somando dá 14. Né? A centralidade da genealogia de Jesus é no nome de Davi, como Deus havia prometido a Davi, né? Que ele teria uma descendência eterna no seu trono. Outro dado importante da genealogia de Jesus é a questão das mulheres que estão presentes na genealogia. A presença de 4 mulheres incomuns na genealogia de Cristo prepara o surpreendente nascimento de Jesus. É interessante essas 4 mulheres que foram mantidas aí, porque é um modo que Mateus teve de dizer dessa humanidade de Jesus. Jesus ele se faz presente na nossa humanidade, com os nossos erros, com o peso do nosso viver. Não só a ocorrência de nomes de mulheres em uma genealogia judaica é incomum, como o que se conhece delas no Antigo Testamento torna sua presença ainda mais surpreendente. Então nós temos a Tamar. A Tamar foi aquela mulher que se disfarçou de prostituta e concebeu os filhos de Judá, seu sogro. Ela estava correndo o risco de não ter uma descendência, faltavam na sua tribo homens, rapazes, para que ela pudesse ser mãe. E ela, para se libertar dessa desgraça, ela embebedou o sogro, e passou de prostituta com o sogro para engravidar dele. Raabe foi uma prostituta de Jericó, que teve a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué. Quando Josué, então, mandou espiões para observar a fragilidade do muro de Jericó e se era possível atacar a cidade, essa mulher, essa prostituta, acolheu os espiões na casa dela. E como ela colaborou, ela foi então preservada na hora do ataque. E ela está aí na genealogia de Jesus. É uma das avós de Jesus. A tradição de que era mãe de Boaz só se encontra em Mateus. Uma outra mulher que aparece foi a Ruth. E é surpreendente a presença da Ruth, porque a Ruth era uma estrangeira. Ela era uma moabita que se ligou a Israel por intermédio da família do marido. Quando o marido morreu, ela ficou cuidando da sogra. A sogra não tinha mais filhos para cuidar dela. E para que a sogra não ficasse abandonada e sem cuidados, ela então se doa aos cuidados da sogra, e é por causa desse cuidado que a Ruth é ligada à tradição do povo de Israel. E a 4ª mulher colocada aqui é uma que a Bíblia nem gostava de citar o nome dela no passado, que foi a Betsabeia, a mulher de Urias, aquela que traiu o marido com o rei Davi, e depois o rei Davi vergonhosamente planejou a morte do seu marido em combate e tomou-a por esposa. Então essa presença dessas 4 mulheres na genealogia de Jesus, elas são incomuns e ao mesmo tempo surpreendente. Foi uma maneira que Davi encontrou de dizer, mesmo que Jesus ele se realiza, a promessa da presença de Deus no nosso meio, ela se realiza na nossa história. E a história da nossa vida, ela é sempre muito entroncada. E tem uma 5ª mulher, que aparece na genealogia de uma maneira muito discreta. Quando fazemos as contas dos nomes da última geração do exílio da Babilônia até Jesus, um dado chama atenção. Não há 14 nomes e sim 13. E o evangelista ele não errou e nem esqueceu. Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus passa por Maria. Ela é o 14º nome da lista,
porque não é possível ler a história de Jesus sem passar por Maria. A genealogia apresentada pelo Mateus, que nós ouvimos hoje, não é uma lista enfadonha de 42 nomes, mas uma celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto máximo da revelação. As 3 etapas sucessivas desta história conduzem até Jesus Cristo. Se o Evangelho começa olhando para o passado, o seu final será indicando para o futuro, quando o Evangelho será anunciado a todas as nações. E este mesmo Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Hoje, nós somos convidados também a olhar para o passado, ver, conhecer, valorizar e celebrar o que Deus já fez conosco nesta bela história da salvação. A história é conduzida por Deus e a nossa história, Jesus também é o Deus conosco, sempre junto com o seu povo, sempre junto com a igreja. Então vamos nesta hora, depois dessa reflexão, acender a vela, que essa luz ilumine o nosso viver, nos ajude a fazer as pazes com o nosso passado, nos ajude a valorizar até mesmo o nosso passado, a nossa família e viver com os pés fincados no chão da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos acender a vela, que ela ilumine o caminho para que Jesus possa chegar em nosso lar. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. No advento da tua vinda nós queremos preparar. Vem Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. No advento da tua vinda nós queremos preparar. Vem Senhor, que é teu Natal, vem nascer em nosso lar. Rezemos agora então a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo a Ele que ilumine o nosso lar e a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eis que vem o desejado de todas as nações. Ele encherá de glória a casa do Senhor. Então, que a nossa casa seja a morada de Deus no meio dos homens. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa, é Jesus quem vai chegar. Nosso Deus viu que o tempo chegou e uma virgem lhe disse que sim. Vem que o